Sky Budnick era uma estudante universitária tímida e discreta de 21 anos de Connecticut. Em 31 de março de 2008, ela disse para sua família que ia dormir na casa de uma amiga, mas na realidade ela foi para um lugar totalmente inesperado e a sua família nunca mais a viu novamente. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trago para vocês um caso que é americano e ao mesmo tempo não é. Olha aí. Ele começa nos Estados Unidos, mas vocês não têm ideia de onde ele vai terminar. Ou melhor, não vai terminar. Né, Alexandre? Aham. Eu queria só dar um oi para as pessoas. A gente tem tido muitos novos ouvintes ultimamente. Eu descobri isso. E bem-vindo a esses muitos novos ouvintes. Espero que tenham gostado. E espero que todos tenham um excelente episódio. O que aconteceu com a Lindsay? Quem é Lindsay? Lindsay é a mulher do episódio passado Aham. que eu fui incapaz de decorar o nome enquanto estava editando. Mas decorou, pelo visto, né? Aparentemente agora, uma semana atrasado, eu decorei. Sky Lynn Budnick nasceu em 22 de fevereiro de 87, em Southington, Connecticut, e cresceu numa família de 5 pessoas, composta pela mãe, Susan, o pai, Robert, o irmão mais velho, Matt, e a irmã mais velha, Megan, além, é claro, da própria Sky. Os pais da Sky a descreviam como uma filha que nunca deu trabalho, quieta, tímida, obediente e discreta, alguém com quem eles não precisavam se preocupar. A família Budnick, como um todo, era bastante introvertida e tinha dificuldade em demonstrar emoções, não por frieza, mas por ser o jeito deles. A Megan, a filha mais velha, que eu vou citar muito ao longo desse episódio, acredita que todos na família apresentavam traços compatíveis com o espectro autista, incluindo ela mesma, embora nunca tenham recebido um diagnóstico formal. Enquanto a Megan tinha uma vida social mais ativa e gostava de testar limites, a Sky e o irmão Matt eram mais reservados e passavam muito tempo juntos, unidos por interesses como videogames e alguns outros hobbies. A Sky não era alguém que não quisesse ter amigos. Ela queria, sim, se conectar, criar laços e pertencer a algum grupo. O problema é que isso sempre parecia difícil. Quando ela conseguia se aproximar de alguém, ela valorizava muito aquela amizade, mas muitas vezes acabava em conflito. Isso pode ter acontecido porque a Sky tinha dificuldade em interpretar sinais sociais e lidar com as sutilezas das relações. A rotina da família também era muito previsível, com poucas saídas e viagens raras. O pai, o Robert, ficava ansioso com situações desconhecidas e chegava a fazer testes antes de consultas médicas ou compromissos. Ele dirigia até o local antes, estudava o caminho, avaliava possibilidades de trânsito e tentava se familiarizar totalmente com o local. Em casa, no entanto, todos se sentiam seguros e confortáveis. No quarto, a Sky se refugiava num universo que ela amava desde cedo, a cultura japonesa. Ela amava animes, mangás e esse interesse se tornou parte central de quem ela era. Em mais de uma ocasião, a Sky chegou a dizer à mãe que se um dia ela se casasse, o seu marido seria japonês e que ela sonhava em visitar o Japão. Esse interesse tão específico acabou contribuindo para o isolamento na escola, já que naquela época ainda era raro você encontrar colegas com gostos parecidos, né, que fossem tão obcecados pelo Japão quanto a Sky. 2008?
Quer dizer, na verdade, a escola era, 2004, 2005. E então, realmente... Mais raro. E isso tornou a adolescência da Sky ainda mais solitária. A Megan se lembra que a irmã sofreu bullying, inclusive de pessoas que a Sky considerava amigas. Houve até situações em que a Sky insistia em sentar com um grupo no intervalo, no recreio, mesmo sendo claramente rejeitada, simplesmente porque ela não tinha outro lugar para ir. Como resultado, a Sky se fechou ainda mais. Ao chegar da escola, ela costumava ir direto para o próprio quarto, se isolando no próprio mundo. Por causa desse forte interesse pela cultura japonesa, a Sky resolveu cursar negócios internacionais com especialização em estudos japoneses quando ela entrou para a faculdade. A Sky era estudante da Central Connecticut State University. E na universidade, pela primeira vez, a Sky encontrou pessoas com interesses semelhantes e passou a participar do clube de anime e de fóruns online, além de compartilhar quadrinhos autorais simples no Facebook. Para a família foi um alívio. Era uma das poucas fases em que parecia que a Sky estava de fato construindo amizades reais. A Sky vinha conseguindo alguma aproximação social, mas o seu estado emocional piorava. A Megan acreditava que a irmã apresentava sinais de depressão clínica, porém a Sky se recusava a buscar ajuda e dizia que precisava enfrentar tudo sozinha. Não é verdade, tá? Se você está se sentindo isolado, triste, deprimido ou qualquer coisa assim, mais diferente, procura ajuda porque você não precisa enfrentar isso sozinho. Inclusive, você não deve enfrentar isso sozinho. Nas redes sociais, a Sky deixava mensagens que revelavam instabilidade emocional e pensamentos autodestrutivos. Em uma publicação, a Sky chegou a escrever: "Eu me odeio. Odeio como é fácil criar expectativas e como é ainda mais fácil despedaçar tudo. É estranho, num instante eu estou bem ou até extremamente feliz, e aí acontece alguma coisinha ruim e toda a alegria se despedaça e eu quero morrer." Em 2008, uma sequência de frustrações agravou a situação. Dificuldades acadêmicas, faltas por dormir demais e notas baixas que a família nem sabia a respeito. Em março, a Sky ficou devastada ao perder o prazo para um intercâmbio no Japão, o sonho da sua vida. E o pior foi ela perceber que a oportunidade só voltaria a acontecer depois que ela já tivesse formada, já que esse programa era oferecido de forma esporádica. Infeliz na faculdade e no trabalho, a Sky trabalhava meio período em um supermercado, ela passou a se isolar e as conversas no Facebook mostravam o peso que ela carregava, inclusive após um desentendimento com uma amiga. Em 25 de março de 2008, essa amiga, chamada Brittany, procurou a Sky para expressar mágoa por comentários que a Sky tinha feito sobre o desempenho fraco em japonês da Brittany, inclusive na frente de outras pessoas. A Sky respondeu a mensagem com um pedido de desculpas sincero, reconhecendo que ela tinha dificuldade em medir as palavras e admitindo: "Minhas habilidades sociais não são muito boas." As duas acabaram se entendendo e a Brittany reforçou que a perdoava e que ainda a considerava uma amiga importante. Mas esse é só um exemplo de como sempre que a Sky conseguia fazer um novo amigo, alguma coisinha assim acabava acontecendo, sabe? Ela fazia alguma coisa que não devia, falava alguma coisa que não devia, sem nem perceber, e aí a outra pessoa acabava se afastando dela. Não foi o caso da Brittany, né? A Brittany chegou e conversou e resolveu, mas muitas outras pessoas já tinham se afastado por causa disso. Na primavera de 2008, aos 21 anos, a Sky estava no 3º ano da universidade, morava com os pais e finalmente tinha encontrado pessoas com interesses parecidos com o dela.
Mesmo assim, tudo indicava que ela se aproximava do limite, especialmente com o sonho do Japão escapando por entre os dedos. Na segunda-feira, 31 de março de 2008, o dia parecia normal para a família da Sky, sem que eles imaginassem que seria a última vez que a veriam. À noite, em casa, ela comentou que passaria alguns dias no dormitório da amiga Brittany, o que deixou a mãe dela, Susan, muito animada por vê-la mais sociável. Antes de sair, porém, a Sky fez um pedido incomum. Ela pediu que a mãe preparasse os seus cupcakes preferidos. A Megan estranhou, já que a Sky já tinha 21 anos e poderia fazer cupcake sozinha. Mas a Sky respondeu que ela queria que a mãe os fizesse uma última vez. E pouco depois ela saiu de casa. No dia 1º de abril, a rotina da família foi abalada quando a Megan, na época com 24 anos, passou mal de forma repentina no trabalho, com a visão comprometida e uma dor de cabeça intensa. A suspeita inicial era grave, como um AVC ou aneurisma, e ela foi levada às pressas para exames, mas os resultados não indicaram nada anormal, parecia ser só uma enxaqueca muito forte. Exausta, a Megan foi liberada e só conseguiu ir para casa e dormir. Nos dias seguintes, a família ficou em alerta, especialmente a Susan, que temia novas complicações. Em 3 de abril, a Megan precisou voltar ao hospital e passar por um procedimento para drenar líquido, após um exame de líquor mal feito. Em meio ao caos e à preocupação com a saúde da Megan, a ausência da Sky passou despercebida por um tempo, já que a Susan acreditava que a filha estava na casa de uma amiga. Mais tarde, a Megan passou a ver aquela crise como um presságio, como se naquele exato momento a Sky estivesse deixando a vida deles para sempre. E desde então, ela diz que a mesma enxaqueca retorna todos os anos, sempre no dia 1º de abril. Só na noite de 3 de abril, a Susan parou e fez a pergunta que mudaria tudo. Alguém tinha falado com a Sky? Ela não tinha notícias da filha desde que ela disse que ia para o dormitório da Brittany, e a Sky ainda não tinha voltado. A Megan, o pai Robert e o irmão Matt também não sabiam de nada. Mesmo preocupada, a Susan tentou se convencer de que talvez fosse apenas um desencontro, A Sky estava passando em casa quando todo mundo estava fora, por exemplo. A Sky já tinha 21 anos e pela primeira vez parecia estar vivendo uma fase melhor, mais social e independente. E a Susan não queria ser a mãe chata que liga para checar e estragar isso. Além disso, a Sky não tinha celular. Então, não havia como a mãe mandar uma mensagem rápida para confirmar se estava tudo bem. Claro que em 2008, o celular já era muito comum, mas a Sky nunca quis ter um celular e a família nunca obrigou, Nunca achou necessário, porque ela ainda morava com eles. A faculdade ficava só a 15 minutos de distância. Naquela noite, a Susan decidiu esperar mais um pouco e concluiu que, se a Sky não aparecesse no dia seguinte, ela ligaria para o dormitório da Brittany. Na sexta-feira, 4 de abril, a Susan começou a ligar para os amigos da Sky e descobriu que ninguém tinha feito planos com ela, nem a Brittany. A cada ligação surgiam novos números de outras pessoas, mas as respostas só pioravam. Ninguém tinha visto a Sky e ninguém sabia ao certo quando foi a última vez que esteve com ela. Além disso, ficou claro que a Sky havia contado versões diferentes para pessoas diferentes sobre onde ela ficaria hospedada. Depois de 4 dias sem notícias, já não parecia mais um simples desencontro. A Sky não costumava passar tanto tempo fora de casa. Desesperada, a Susan acionou a polícia para registrar o desaparecimento, mas ela sentiu que não foi levada a sério. Mesmo após horas de espera para um policial aparecer na casa da família, a abordagem pareceu minimizar o caso por Sky ter 21 anos, como se isso fosse algo comum que jovens fazem.
Aquele papinho de sempre que a gente já de conhece. casa, uma hora volta. A Susan insistiu que, apesar da idade, a filha não tinha a mesma independência emocional e social dos outros jovens da mesma idade dela, e que isso precisava ser considerado. Inclusive, a Susan chegou a dizer que a idade mental e social assim, da Sky devia ser em torno dos 15 ou 16 anos. Após registrar o desaparecimento, a família passou a procurar pistas dentro de casa. A Susan vasculhava o quarto da Sky quando o Matt se lembrou que ela costumava usar o computador dele no porão e às vezes acessava um e-mail por lá, deixando as senhas salvas. Ao conseguir entrar na conta da irmã, o Matt encontrou algo chocante. Um itinerário de voo com uma passagem só de ida para o Japão, marcada para o dia 1º de abril de 2008, 3 dias antes. E ninguém na família sabia dessa viagem. Depois de encontrarem o itinerário do voo, a família ligou novamente para a polícia e dessa vez o tom mudou. A descoberta de uma passagem só de ida para o Japão transformava completamente o caso. Os Budnick insistiram que a Sky não teria condições de viajar sozinha. Ela era muito introvertida, não costumava se aventurar por conta própria e quando ela precisava ir a lugares diferentes, geralmente era Meghan quem a acompanhava. Por isso, a ideia de uma viagem internacional planejada em segredo parecia absurda. Com essa nova informação, a polícia voltou mais rápido e passou a tratar o desaparecimento com mais seriedade. Já não parecia apenas uma jovem adulta que resolveu sumir, mas algo bem mais complicado. Como era algo mais complicado? Porque agora que eu sei que ela comprou uma passagem, me parece mais uma jovem adulta que resolveu sumir. Sim, mas é muito mais complicado porque você agora está lidando com um caso de desaparecimento internacional, né? Ainda assim, existia um obstáculo enorme. Como confirmar se a Sky realmente tinha embarcado naquele voo? A polícia local tinha pouca jurisdição sobre aeroportos e voos internacionais, e qualquer medida mais concreta dependeria de órgãos maiores, como a Polícia Estadual ou até o FBI. O policial sugeriu que a família fosse ao aeroporto procurar o carro da Sky, já que o veículo também havia desaparecido com ela. Então, a Susan, o Robert, a Meghan e o namorado da Meghan, hoje em dia marido dela, foram até o aeroporto internacional de Bradley e tentaram obter ajuda no estacionamento, perguntando sobre câmeras e registros. Mas a resposta foi fria. Procurem vocês mesmos. Procurar o carro. O carro. As câmeras de registro na escala. As câmeras, é lógico que não iam dar acesso para eles. Acho que isso só se tivessem mandado e, mesmo assim, acho que nunca deram, entendeu? Mesmo com o aeroporto e o estacionamento não sendo grandes, eles passaram andar por andar e fileira por fileira, sem escolta, sem apoio ou sem qualquer orientação. E depois de muito procurar, encontraram o carro. Dentro do veículo não havia sinais evidentes de violência, apenas objetos comuns e um detalhe que deixou tudo ainda mais estranho. A jaqueta da Sky ainda estava lá no carro. Se ela realmente tivesse viajado, por que ela deixaria o casaco para trás, ainda mais no inverno do hemisfério norte? E aquele era o principal casaco da Sky, entendeu? Era o casaco que realmente esquentava ela e que ela usava no dia a dia. Ainda assim, ninguém orientou a família a preservar a cena. Não houve perícia, isolamento ou coleta de evidências. Quando eles avisaram a polícia que encontraram o carro, a resposta foi surpreendente. Ótimo! Podem levar o carro para casa. E foi exatamente o que a família fez, pagando o estacionamento e dirigindo o carro da Sky de volta, sem que nenhuma autoridade examinasse o interior do veículo. A chave estava no carro também? Não, eles tinham levado a chave reserva quando eles foram procurar o carro.
A polícia conseguiu confirmar por meio do aeroporto que a Sky realmente embarcou em 1º de abril de 2008. O trajeto registrado foi de Connecticut para Washington, de Washington para Tóquio e de Tóquio para Hokkaido, no norte do Japão. A confirmação só aumentou o mistério. Ao revisar os pertences dela, a família percebeu que a Sky aparentemente não levou quase nada. Ela não despachou mala, nenhuma roupa parecia faltar e até o casaco dela continuava dentro do carro. O que sumiu foi apenas o essencial para viajar e se manter conectada: o laptop da Sky e o Nintendo DS, ambos com acesso à internet, além da carteira com os documentos, o passaporte e a chave do carro. A Sky não tinha celular e nem cartão de crédito e ainda assim tinha atravessado o mundo sozinha. Durante a conexão em Washington, a Sky usou o cartão de débito para sacar cerca de $800, deixando aproximadamente $480 na conta. Ninguém sabe por que ela não retirou todo o dinheiro. Talvez ela não soubesse que o cartão de débito não funcionaria no Japão, talvez ela achasse que poderia acessar o restante do dinheiro depois, ou até imaginasse voltar em pouco tempo. De qualquer forma, $800 não seriam suficientes para se manter no país por muito tempo, ainda mais viajando sozinha. Quando a família começou a entender o que estava acontecendo, a Meghan descreveu a sua reação inicial como admiração. Ela chegou a se sentir energizada, porque a Sky era a última pessoa que ela imaginaria se aventurando sozinha e indo tão longe, para o mundo lá fora. A Meghan estava pronta para ajudar a família a decidir os próximos passos. Ela queria chegar no Japão, encontrar a irmã e falar: "Caraca, parabéns, não acredito que você fez isso." Entendeu? Estamos no Japão agora. A partir desse momento, a investigação praticamente parou para a polícia de Southington, porque o caso ultrapassava a jurisdição local. Nem a polícia de Connecticut e nem o FBI tinham autoridade para conduzir buscas no Japão. Para que a Sky fosse oficialmente registrada como desaparecida em solo japonês, a família teria que viajar até lá e fazer o registro pessoalmente. Como ninguém na família gostava de viajar, especialmente o pai, o Robert, e ele também tinha problemas de saúde, ficou decidido que a Susan e a Meghan iriam. O primeiro obstáculo foi imediato. A Susan não tinha passaporte e precisou solicitar um em caráter emergencial em Norwalk, Connecticut. A Sky já tinha passaporte por causa do sonho do intercâmbio e a Meghan também. O passaporte da Susan ficou pronto apenas em 9 de abril. A Sky tinha partido em 1º de abril, o que significou 9 dias de espera até que mãe e filha pudessem embarcar rumo ao Japão. Em 9 de abril, a Meghan e a Susan finalmente embarcaram para o Japão, viajando até Tóquio e depois seguindo para Sapporo, em Hokkaido. Para as duas foi um choque cultural. Tudo parecia diferente, rígido e difícil de interpretar, e a Susan se sentia perdida enquanto a Meghan assumiu a liderança e ajudou, falou até pela mãe. A Sky, ela já sabia tudo do Japão. Mas a Susan e a Meghan não compartilhavam esse interesse. Não era interesse dela. E elas não tiveram nem tempo de se preparar, sabe? Foi muito de surpresa a viagem. Então, essas diferenças culturais foram muito chocantes, exatamente. Apesar do impacto, elas também sentiram, de certa forma, alívio. Nos Estados Unidos, a família tinha a impressão de não estar sendo levada a sério. Já no Japão, assim que elas chegaram, foram recebidas pelo embaixador e conduzidas pela polícia a uma sala reservada no aeroporto, onde revisaram os depoimentos, explicaram os próximos passos e informaram até que um hotel já tinha sido reservado para elas. A Susan levou alguns pertences da Sky para ajudar na investigação, incluindo um caderno com anotações e escritas em japonês.
Segundo a Megan, quando os policiais viram um kanji específico, o clima mudou imediatamente e a conversa ficou mais séria, como se aquele detalhe confirmasse algo importante. O caderno foi retido e nunca foi devolvido, e ninguém explicou o significado daquele símbolo, um mistério que até hoje alimenta especulações, inclusive a possibilidade de ser o nome de alguém ou algo parecido. Depois disso, o embaixador as acompanhou até o hotel, ajudou no check-in e orientou que no dia seguinte elas fossem até a embaixada para repetir o relato e organizar possíveis buscas. Uma das estratégias parecia simples. A Sky chamaria a atenção em Sapporo. Ela tinha cerca de 1,73 de altura e era loura, o que a destacaria facilmente nas ruas de Sapporo. A Megan acreditava que, se a irmã estivesse por perto, seria muito difícil não notá-la. Então, ela e a mãe, logo nesse primeiro dia que elas chegaram, caminharam, observaram a cidade e tentaram encontrar alguém que saltasse aos olhos no meio daquele mar de japoneses, mas não viram nenhum sinal da Sky e voltaram para o hotel. Vale lembrar que Sapporo é uma cidade de porte médio e não tem o mesmo fluxo turístico de Tóquio. Se a Sky tivesse desaparecido em uma metrópole como Tóquio, sair procurando na rua seria como tentar achar alguém em Nova York ou em São Paulo, né? Praticamente impossível. Como elas chegaram ao Japão numa quinta-feira e só conseguiram ir à embaixada na sexta, o tempo útil era curto, porque no fim de semana a embaixada fechava e quase não havia o que fazer além de esperar. Para que a Megan e a Susan não ficassem totalmente paradas, o embaixador providenciou panfletos com a foto da Sky em japonês e em inglês, além de um pequeno roteiro escrito para ajudá-las a abordar pessoas mesmo sem falar o idioma. Então, elas tinham que mostrar esse roteiro e mostrar o panfleto também, entendeu? Para as pessoas. A ideia parecia boa, mas logo esbarrou numa barreira cultural. Desesperadas, chorando e sem conseguir se comunicar direito, a Megan e a Susan tentavam entregar os panfletos na rua, mas a maioria das pessoas recusava. Para muitos japoneses, aceitar aquele papel parecia significar assumir algum tipo de responsabilidade, um envolvimento que eles preferiam evitar. Sem entender esse código, a família se sentiu frustrada e derrotada. Na tentativa de encontrar um ambiente mais familiar e com chance de alguém falar inglês, elas entraram num McDonald's próximo. As duas pensaram em pedir ajuda ou deixar os panfletos no balcão, mas a situação saiu do controle. Ao abordarem pessoas na fila, a Megan e a Susan geraram um constrangimento público, com vozes se levantando e uma pequena confusão se formando ao redor delas. No fim, os funcionários as retiraram do restaurante. Caramba. É uma cultura totalmente diferente. Os japoneses não aceitam nada que você esteja entregando para eles na rua, entendeu? Tem todo esse senso de se você aceitar qualquer coisa... Não, se você aceitar qualquer coisa de alguém, seja um panfleto, uma bala, sei lá, qualquer coisa de um estranho na rua, você vai estar assumindo uma responsabilidade para com aquela pessoa, entendeu? Você vai estar se mostrando aberto para interagir, para se envolver com a história daquela pessoa. Então, os japoneses não fazem isso. Tem toda aquela coisa de dar com as duas mãos também. Eles não pegam nem dão um negócio com uma mão só. Não, pois é. É um evento por si só. Você entregar um papel, entregar um papel, fazer uma... sei lá, trocar algo com alguma coisa, dar um presente, qualquer coisa, é um evento, entendeu? Enquanto a Megan e a Susan tentavam agir por conta própria, a polícia japonesa e a embaixada americana também ajudavam nas buscas, inclusive com equipes e helicópteros vasculhando áreas naturais ao redor de Sapporo. Ainda assim, a investigação enfrentava um obstáculo decisivo. A Sky tinha 21 anos e legalmente era considerada adulta. Mesmo com as preocupações sobre o seu estado mental e a sua vulnerabilidade, isso não bastava para superar as leis que garantiam a sua privacidade e o seu direito de ir e vir.
e a privacidade é algo levado muito a sério no Japão. Naquela época, a Megan fazia alguns trabalhos freelance para a MTV, integrando uma equipe de rua voltada para a política. Sem saber mais o que fazer, ela decidiu acionar um contato da emissora e perguntou se havia alguma chance de conseguir apoio da mídia japonesa. A ideia era simples. Elas estavam distribuindo panfletos nas ruas, mas ninguém parecia receptivo. Então, talvez a imprensa ajudasse a história a alcançar mais pessoas. O produtor disse que era possível, mas ele explicou que para chamar a atenção de verdade e para ter algum impacto, o ideal seria ir para Tóquio. Ao chegarem em Tóquio, em 12 de abril, a Megan e a Susan ficaram chocadas. A cidade parecia reunir exatamente tudo que a Sky amava: a estética, a cultura pop, o ritmo acelerado, aquele mundo que sempre a fascinou. Isso trouxe uma pergunta inevitável. Por que a Sky escolheria Sapporo como destino final e não Tóquio? Ao mesmo tempo, estar ali deu uma sensação estranha de proximidade, como se finalmente estivessem em um lugar que ajudava a entender melhor quem a Sky era. No dia seguinte, aconteceu a coletiva de imprensa. Elas esperavam pouca gente, talvez 1 ou 2 jornalistas, mas o hotel onde elas estavam cedeu uma sala gratuitamente para realizar a coletiva, e quando a Megan e a Susan entraram, elas viram que não havia um único assento vazio. Foi um impacto emocional enorme. A imprensa japonesa as tratou com respeito e cuidado. Ninguém insinuou culpa ou fez perguntas agressivas. Pelo contrário, eles queriam entender quem a Sky era, o que tinha acontecido e como poderiam ajudar a divulgar aquele desaparecimento. A Megan também sentiu que, por ser uma cidade maior e mais ocidentalizada, Tóquio tinha mais pessoas que falavam inglês e que, com o nível de japonês que a Sky falava, ela provavelmente conseguiria se virar muito melhor ali, o que só tornava o mistério ainda maior. Em 14 de abril, a Megan e a Susan voltaram para Sapporo e descobriram que a exposição na mídia tinha gerado resultados. A Sky teria sido vista algumas vezes. Ela foi identificada em 2 pousadas diferentes em Noboribetsu, uma cidade termal a cerca de 2 horas de trem de Sapporo. As informações levantaram várias perguntas sobre o que a Sky fazia ali, se ela estava sozinha ou com alguém e por que ela escolheu um lugar tão específico e isolado. A Megan e a Susan quiseram ir imediatamente até Noboribetsu, mas elas foram aconselhadas a não ir, já que a polícia já havia ouvido as testemunhas e elas, sem dominar o idioma, pouco poderiam fazer. Naquele momento, o conselho pareceu razoável, especialmente após as experiências desastrosas que elas já tinham vivido em Sapporo. Ainda assim, olhando para trás, a Megan admite que talvez elas devessem ter ido, nem que fosse para ver o lugar com os próprios olhos e sentir que elas tinham feito realmente tudo que estava ao alcance delas. Outras pistas surgiram ao longo das buscas. Um taxista informou se lembrar da Sky e houve também um relato mais preocupante. Um homem, um turista australiano ou austríaco, a Megan não lembra exatamente, disse tê-la visto chorando e confusa numa bilheteria, pedindo ajuda para comprar uma passagem de trem. O único avistamento em que a Sky parecia realmente abalada. Nos demais relatos, ela foi descrita como educada, tranquila e aparentemente normal como uma turista qualquer. Noboribetsu é uma cidade pequena e isolada, formada basicamente por hotéis spa e resorts de águas termais, um destino voltado para descanso e não para exploração. Também não ficou claro se a Sky estava se comunicando em inglês ou japonês, mas os seus passos pareciam planejados. Noboribetsu não é um lugar de passagem. As diárias costumam ser caras e exigem escolha prévia, o que sugere que ela já tinha uma rota em mente desde o início. Eu nunca tinha nem ouvido falar desse lugar. E olha que eu gosto muito do Japão.
e já planejei várias viagens para o Japão, vários roteiros de viagem para o Japão, que nunca foram tirados do papel. Com o fim da semana se aproximando, a Megan se preparou para voltar para casa. Ela teve que ir embora não apenas sem a Sky, mas também sem a própria mãe. A Susan não tinha forças para deixar o Japão sem a filha mais nova e decidiu ficar pelo menos mais uma semana sozinha, tentando fazer tudo o que ainda fosse possível. Mas, mesmo com esse esforço final, nenhuma nova pista sobre o paradeiro da Sky foi encontrada. Investigadores e a família Budnick passaram a tentar entender por que a Sky tinha ido ao Japão. Ao vasculharem a sua conta de e-mail, eles encontraram algo inquietante. Uma mensagem incompleta, salva como rascunho e nunca enviada, endereçada para a amiga Brittany. O texto tinha um tom sombrio, quase de despedida, e chegou a ser interpretado por alguns como uma possível carta de suicídio. A família, no entanto, via aquilo mais como um adeus simbólico, como se a Sky estivesse tentando recomeçar longe de tudo que ela conhecia. O rascunho também mencionava a doação de pertences a amigos, um detalhe que costuma chamar a atenção em investigações de desaparecimento. Esse ponto ganhou ainda mais peso porque a Sky sofria de depressão e ela já havia falado sobre pensamentos suicidas, levantando a hipótese de que ela teria ido ao Japão com a intenção de tirar a própria vida. Ainda assim, havia contradições importantes. O e-mail nunca foi enviado e permaneceu na pasta de rascunhos. Além disso, o texto mencionava o desejo de ver as cerejeiras em flor, o que tornava a escolha de Hokkaido muito estranha, já que a floração acontece mais tarde no norte do Japão, né? Começa no sul e aí vai, conforme as semanas vão se passando, vai subindo ao longo das ilhas, né? A Sky chegou cedo demais para uma floração de cerejeira, ainda mais em Hokkaido, o que só aumentou o mistério sobre as suas reais intenções. A família também encontrou mensagens da Sky no Facebook, mostrando que, meses antes do desaparecimento, ela vinha tentando vender diversos pertences a amigos e conhecidos. No fim de 2007, ela passou a oferecer alguns dos seus itens mais valiosos, dizendo que precisava levantar cerca de $2.500. Quando questionada sobre o motivo dela estar vendendo tudo, a Sky deu uma justificativa que depois se mostrou falsa. Ela disse para os amigos que estava sem dinheiro porque os pais teriam começado a exigir que ela pagasse a mensalidade da faculdade. Na prática, isso não era verdade. A Sky tinha um emprego de meio período. Ela não era cobrada por aluguel ou nem para ajudar nas contas de casa, e ela contava com empréstimos estudantis que só teria que pagar quando terminasse a faculdade. Então, ela não tinha nenhuma dívida e nenhuma cobrança em cima dela. Hoje, a família acredita que aquela explicação era apenas uma desculpa e que a Sky, na verdade, tentava juntar dinheiro em segredo para financiar a viagem ao Japão. A família também relembrou um episódio que hoje parece indicar que a Sky já tentava colocar o plano em prática bem antes de abril. Em janeiro de 2008, ela teria comprado uma passagem para o Japão, mas não embarcou. Na época, uma ligação para o telefone fixo de casa chamou a atenção. Como a Sky não tinha celular, aquele provavelmente era o número registrado na reserva. A Susan atendeu e entendeu pelo teor da conversa que a Sky havia perdido o voo. Quando ela foi questionada, a Sky respondeu com naturalidade, dizendo que ela estava apenas pesquisando para uma amiga e que a compra teria sido concluída por engano. A explicação não convenceu totalmente, mas ninguém suspeitou do que realmente estava acontecendo. Esse detalhe da ligação soou estranho. As companhias aéreas normalmente não ligam para avisar que alguém perdeu um voo, o que abre espaço para outras hipóteses.
Pode ter sido um contato relacionado à remarcação, à viagem em si, ou até alguém que sabia do plano e acabou revelando sem querer que a Sky pretendia partir. O episódio reforça a ideia de que a decisão não foi impulsiva. Tudo indica que o plano começou a ser construído ainda em 2007 e que já no início de 2008 a Sky havia comprado uma passagem para o Japão. Por algum motivo, ela não viajou naquela primeira tentativa e só conseguiu partir de fato em abril. O fato da Sky ter comprado uma passagem só de ida também levanta questionamentos. Em muitos casos, a imigração japonesa costuma exigir alguma comprovação de retorno, a menos que o viajante tenha um visto de estudante, trabalho ou residência, ou alguém local que se responsabilize por ele. Não se sabe que explicação a Sky apresentou na alfândega, nem o que ela pode ter dito aos agentes. O único fato concreto é que, apesar dessas exigências comuns, ela conseguiu entrar no país sem dificuldades. E também é curioso que a Sky comprou essa passagem em janeiro, ela não estava no voo e ela nunca nem recebeu reembolso, nunca remarcou aquela passagem, nem nada. Foi dinheiro perdido. Em abril ela comprou outra passagem e pronto, entendeu? Mas é estranho que alguém tenha ligado pra casa dela pra... Muito estranho, nunca vi isso. Se você não tá no voo, a companhia aérea não vai te ligar. Eles não vão esperar você chegar se você falar que você tá atrasado. Ah, não, então vamos esperar aqui porque o fulano de tal disse que tá vindo, tá, gente? Não fecha a porta do avião ainda não. Essa ligação foi enquanto o avião tava partindo? Qual que foi? Não, a mãe dela não sabe. Ah, tá. A mãe dela só sabe que ligaram falando que... Foi ela lembrando depois, né? Tá, alguém falou que a Sky perdeu o voo. Entendeu? Antes da gente entrar nas teorias, eu queria só detalhar a linha do tempo da Sky. O que a gente sabe que ela fez e os lugares por onde ela passou antes de desaparecer. Até porque eu acho que eu foquei muito até agora na família e na viagem da Meghan e da Susan para o Japão. Então, a gente viu tudo da perspectiva da Meghan, por exemplo, entendeu? Agora, eu quero falar da Sky, a linha do tempo dela, os lugares... Isso, até antes do Japão. No final de 2007, a Sky enviou mensagens para os amigos no Facebook tentando vender itens colecionáveis e outros pertences pessoais. Em janeiro de 2008, ela comprou uma passagem para o Japão, mas ela não embarcou ou cancelou a viagem e o valor não foi reembolsado. Em 25 de março, uma cobrança de $10 de uma agência de viagens apareceu na conta bancária da Sky, indicando o início ou a finalização de uma nova reserva. Em 26 de março, apareceu uma cobrança de $737,40, referente à passagem aérea comprada pela Sky por meio do site Vayama, um serviço online lançado em 2007, conhecido por oferecer voos internacionais mais baratos. No extrato bancário, a transação consta como Travel 888 Vayama, indicando que a compra feita na Vayama foi processada por outra agência, a Travel 888. Uma agência de viagem? É. Como a plataforma não trabalhava com pacotes turísticos completos, é provável que a Sky tenha organizado por conta própria a hospedagem e o transporte interno durante a viagem. Em 31 de março, a Sky pediu à mãe para fazer os seus cupcakes preferidos uma última vez e saiu de casa dizendo que passaria alguns dias no dormitório da Brittany. Em 1º de abril, a Sky embarcou num voo só de ida para o Japão, com conexões em Washington e no aeroporto de Narita, em Tóquio. Durante a conexão em Washington, no aeroporto de Dulles, ela fez um saque de $803,46, equivalente a 81.488 ienes. Esse saque foi feito num caixa eletrônico e ela deixou cerca de $480 na conta.
Ainda em 1º de abril, ela partiu de Washington no voo 803 da United Airlines, 12h48. Em 2 de abril, a Sky chegou ao aeroporto de Narita, em Tóquio, às 15h35. Pouco depois, ela embarcou no voo com destino a Sapporo, chegando lá às 19h45. No aeroporto de Sapporo, um turista australiano ou austríaco, ajudou a Sky a comprar uma passagem de trem. Ele relatou que a Sky parecia chateada ou frustrada durante a interação. A passagem custaria em torno de 3.015 ienes. A partir daí, o paradeiro da Sky na noite de 2 de abril se tornou desconhecido. Nós também não sabemos o que ela fez ou por onde ela esteve no dia 3 de abril. Uma hipótese é que nesses 2 dias ela tenha permanecido em Sapporo ou passado por algum outro hotel antes de chegar ao próximo local confirmado. Em 4 de abril, a Sky passou a primeira de 2 noites no Kiyomizuya Ryokan, em Noboribetsu. O valor estimado era de 7.325 por noite, incluindo as refeições. Em 6 de abril, a Sky fez o check-out desse ryokan e pegou um táxi para ir até outro hotel na cidade de Noboribetsu. A Sky se hospedou por uma noite no Suzuki Ryokan, que custava aproximadamente 7.604 por noite. Em 7 de abril, aconteceu o último avistamento conhecido da Sky, quando ela fez o check-out do Suzuki Ryokan. A Sky teria comentado com um funcionário que ela iria para Sapporo. Existe, porém, a possibilidade de um mal-entendido. O funcionário pode ter compreendido errado ou a Sky pode ter usado as palavras incorretas em japonês e ela talvez tenha dito que tinha vindo de Sapporo, não que ela estava indo para lá. É curioso notar que a Sky parece ter feito um planejamento financeiro bastante preciso. O saque de cerca de $800 coincide com o valor necessário para cobrir aproximadamente 4 dias em Noboribetsu, o que indica organização e antecedência. Por outro lado, se a ida a Noboribetsu foi influenciada por fatores inesperados, como uma forte nevasca que estava caindo na região e impedindo trens de circularem em algumas direções, isso pode explicar o relato do homem no aeroporto, que a descreveu como visivelmente frustrada ao tentar comprar uma passagem de trem. Um imprevisto desse tipo poderia tê-la desestabilizado. Também é possível que a mudança de hospedagem do Kiyomizuya para o Suzuki tenha sido motivada por questões financeiras, levando em conta custos de acomodação, alimentação e acesso aos banhos termais, além do impacto do clima, já que a neve costuma ser mais intensa no interior, onde ficava o primeiro ryokan. Depois disso, o caso praticamente estagnou. Não surgiram novas pistas além dos 4 avistamentos mencionados e o que restou foram teorias, algumas mais plausíveis do que outras. Entre as possibilidades levantadas estão a Sky ter conhecido alguém no Japão e se metido em problemas, ter sido assassinada, ter tirado a própria vida ou até ter se tornado vítima de tráfico humano. Uma especulação recorrente tenta explicar por que a Sky viajou com tão pouco. Talvez ela acreditasse que encontraria alguém no Japão que já teria tudo pronto para ela: abrigo, roupas, ajuda para se locomover, talvez até dinheiro. Mas até hoje não existe nenhuma prova concreta de que a Sky tenha se encontrado com alguém, nem indícios claros de um relacionamento, namorado ou contato próximo que a estivesse esperando. Uma coisa que me incomoda um pouco nesse caso é que, como souberam que ela foi para o Japão, a polícia estadual, o FBI, ninguém tentou nem, pegar uma lista de passageiros do voo que ela esteve. Sabe? Nenhum passageiro do voo foi interrogado. A gente não sabe, por exemplo, se a Sky estava acompanhada de alguém quando ela saiu dos Estados Unidos, porque isso também pode ter acontecido. Então,
o voo, a passagem dela pelo aeroporto, o estado de espírito dela, coisas que poderiam ter ficado claras só com alguns interrogatórios, nada disso foi feito. Para a família, o ponto central é que a Sky não tinha perfil para fazer isso sozinha. Ela era extremamente reservada, sem experiência em viagens e nunca tinha saído de Connecticut por conta própria. Por isso, a Susan acredita fortemente que a filha teve algum tipo de ajuda, seja para comprar a passagem, planejar a viagem ou até escolher um destino tão incomum quanto Noboribetsu. No fim, o que permanece é uma incógnita dolorosa. A Sky foi ao Japão por conta própria, tentando recomeçar, ou ela foi atraída para lá sob falsos pretextos, acreditando que encontraria alguém confiável e acabou se vendo numa situação completamente diferente do que ela imaginava. Com o passar do tempo, ganhou força a teoria de que a Sky possa ter se envolvido com uma seita no Japão. Essa hipótese não surge do nada. Especialmente nos anos 2000, o país enfrentou um histórico real de grupos religiosos e organizações fechadas que atraíam pessoas vulneráveis, inclusive estrangeiros. A Sky pode ter chegado ao Japão num momento de extrema fragilidade. Sozinha, longe de casa, com pouco dinheiro e sem uma rede de apoio, ela talvez buscasse pertencimento ou simplesmente um lugar seguro para ficar. Nesse contexto, não seria difícil que alguém se aproximasse oferecendo acolhimento, comida, companhia e a promessa de uma nova família. Muitos desses grupos exigem uma ruptura total com a vida anterior, cortando o contato com amigos e familiares. Se a Sky entrou em uma seita em busca de pertencimento, isso poderia explicar o seu desaparecimento completo, inclusive das redes sociais. Essa teoria levanta a possibilidade de que ela ainda esteja viva, mas é difícil aceitar que, sendo tão ligada à família, ela conseguiria passar tantos anos sem dar qualquer sinal. Essa hipótese ajuda a explicar pontos que sempre soaram estranhos. O sigilo com que a Sky saiu de casa e a pouca bagagem sugerem um plano em que não chamar a atenção era fundamental. Além disso, a ideia de uma seita esclarece como ela poderia ter permanecido invisível por tanto tempo. Sendo estrangeira, a Sky chamaria a atenção facilmente, a menos que estivesse isolada e protegida dentro de um grupo fechado, fora da vida pública. Um ponto que reforça o estranhamento do caso é que, em vez de seguir um roteiro turístico comum, como permanecer em Tóquio ou Kyoto, por exemplo, a Sky foi direto para Sapporo e depois para Noboribetsu, um trajeto que parece específico demais para ser aleatório. Isso levanta a hipótese de que ela estivesse se deslocando para um local previamente combinado e não apenas explorando o Japão. Se houver envolvimento com uma seita, talvez a pergunta central não seja apenas onde ela desapareceu, mas quais grupos atuavam naquela região e se havia recrutamento ativo em Sapporo, Noboribetsu ou arredores. Há registros de estrangeiros sendo frequentemente abordados no Japão, sobretudo em estações de trem e áreas movimentadas. Algumas seitas se apresentam como respostas para o sofrimento emocional e problemas psicológicos, prometendo cura, propósito e pertencimento, algo que poderia ter sido especialmente atraente para alguém vulnerável e em busca de recomeço. E existe uma possibilidade ainda mais inquietante. A Sky pode sim ter conhecido alguém online antes da viagem, mas esse contato faria parte de um grupo organizado. Nesse cenário, ela teria sido atraída intencionalmente ao Japão, e o seu desaparecimento não seria acidental, mas o resultado de um recrutamento planejado. Se ela tivesse deixado pelo menos o notebook dela em casa, talvez a gente conseguisse ter mais informações. Mas, como ela não deixou, o único acesso que a família dela conseguiu ter foi ao Facebook dela e a conta de e-mail que ela logava no computador do irmão. A gente não sabe se ela tinha outros e-mails, se ela acessava outras redes sociais, entendeu? Não, e talvez a fórum que ela participasse. Ela participava de muitos Ela parecia fóruns. ser uma pessoa muito online. Sim.
Então não é nem só o Facebook ou o e-mail que pode... Porque no Facebook ela falava com pessoas conhecidas, pessoas da região. Nesses fóruns ela fazia outras amizades, ela conhecia pessoas de vários lugares diferentes, sabe? E ela também jogava online com o irmão. Então, também é um jeito de você fazer amigos. Apesar de muitas fontes associarem o caso da Sky à hipótese de suicídio, não há provas concretas de que essa fosse a sua intenção. O e-mail com tom de despedida nunca foi enviado e, além disso, a Sky permaneceu ativa no Japão por pelo menos uma semana após chegar ao país. Se a viagem era um desejo antigo, é plausível que ela tivesse movida também por expectativa e entusiasmo, e não apenas por desespero. Há também o fator prático que enfraquece a teoria do suicídio. A Sky não conhecia o Japão. Sem domínio completo do idioma e sem experiência nenhuma em viagens, seria muito difícil escolher um local onde nunca fossem encontrados vestígios ou pertences. Embora possível, isso parece improvável. Ainda assim, mesmo sem confirmação, a hipótese do suicídio continua sendo a mais citada, sustentada por elementos que não podem ser completamente ignorados. As perguntas centrais permanecem sem resposta. Se a Sky estava apenas viajando, por que ela não avisou alguém? Por que ela levou pouco dinheiro e ainda comprou uma passagem só de ida? Isso reforça a sensação de que ela pode ter decidido realizar um último desejo, conhecer o Japão antes de desaparecer. Algumas pessoas mencionam que a Sky teria dito algo como: se ela visse as cerejeiras em flor no Japão, ela poderia morrer feliz. É uma frase que, nas mãos certas, vira uma romantização, mas, no contexto desse caso, ela soa como um presságio cruel, mesmo a gente sabendo que ela não conseguiu ver as cerejeiras porque ela foi na época errada. Com o tempo, surgiu na internet a teoria de que a Sky teria ido a Aokigahara, a chamada Floresta dos Suicídios. Porém, o local fica muito distante de onde ela foi vista pela última vez, e a viagem até lá seria longa, cara e difícil, o que não condiz com a sua situação naquele momento. Além disso, em 2008, Aokigahara ainda não era tão conhecida no Ocidente. Embora seja possível que alguém local tenha mencionado o lugar a ela, essa hipótese permanece baseada apenas em suposições sem qualquer prova concreta. Ela ia levar mais de 18 horas de trem para chegar em Aokigahara. Não, eu acho que aqui no Ocidente só ficou famoso quando um dos Paul lá, um dos irmãos Paul do YouTube, filmou e encontrou alguém morto corpo, e tal. Né? Pois é. Deu um procor. Por fim, há um detalhe que marca profundamente quem acompanha esse caso. No último dia em que a Meghan viu a Sky, 31 de março, ela parecia feliz, tranquila e leve. E isso pode significar muitas coisas. Pode ter sido a alegria de finalmente realizar um sonho, a empolgação por encontrar alguém, ou apenas um raro momento de alívio. Mas existe também a interpretação mais dolorosa de todas, aquela que familiares de pessoas suicidas reconhecem com frequência. Quando alguém parece melhorar porque já tomou uma decisão. Não porque a dor passou, mas porque para aquela pessoa ela finalmente parece que terá um fim. Talvez o cenário mais esperançoso seja imaginar que a Sky esteja viva, tendo recomeçado em outro lugar. Insatisfeita com a vida que levava e fascinada pela cultura japonesa, o Japão poderia representar para ela mais do que uma viagem, uma chance de recomeçar do zero. Há quem acredite que ela tenha conhecido alguém que a ajudou a seguir nesse caminho, construindo uma nova identidade e uma nova rotina. Mas, apesar de ser uma hipótese reconfortante, ela esbarra na falta de explicações claras e por isso é difícil de sustentar, embora não seja impossível. No Japão, as leis de privacidade são muito rígidas e existe a possibilidade de que a Sky tenha sido localizada em algum momento e, como adulta, tenha optado por não ser encontrada. Nesse caso, a polícia japonesa poderia ter respeitado a sua decisão e mantido a informação em sigilo sem repassar detalhes à família.
O Japão é muito famoso por ter as pessoas que desaparecem por Sim. conta própria. E quando a Megan e a Susan estavam lá, o principal investigador japonês do caso garantiu para elas que isso não aconteceria. Que se a Sky fosse encontrada, mesmo que ela falasse que ela não queria ter contato com a família, os familiares dela seriam informados disso. Uhum. Mas depois, com o passar dos anos, já trocou de investigador várias vezes. Uhum. O caso já passou por várias mãos. E nenhum desses outros investigadores conheceu a família e não teria por que fazer essa promessa, sabe? Uhum. Isso foi algo que aquele investigador específico falou. Não que é algo que você pode contar. E algo que escapa à rotina normal, do modo normal deles agirem. Totalmente. Para Sky conseguir realmente desaparecer, não bastaria apenas vontade. O nível de japonês dela era no máximo intermediário e o Japão é extremamente rigoroso quando se trata de imigração e permanência de estrangeiros. Para essa teoria funcionar, a Sky provavelmente teria precisado de ajuda, alguém fluente, local, disposto a guiá-la e a mantê-la fora do radar. E é aí que surge uma palavra que para muitas pessoas muda completamente a forma de olhar para esse caso, o Johatsu. No Japão, Johatsu é o termo usado para pessoas que desaparecem voluntariamente, abandonando a própria vida sem aviso, sem rastros e sem despedidas. Existem até serviços especializados nisso. Mudanças feitas durante a noite, deslocamentos discretos, orientação para cortar vínculos e desaparecer de verdade. Para quem fica, é como se a pessoa tivesse simplesmente evaporado. Eu já falei muito sobre isso no nosso episódio de número 13, né? Da Mayumi Arashi. Não acreditem no que a Yoko diz. As minhas ideias de... Esse é um dos meus episódios preferidos até hoje. Ok. Então, se você quiser conhecer melhor sobre essa cultura do desaparecimento, até sobre a cidade invisível que existe no Japão, formada exatamente por essas pessoas desaparecidas, é um episódio muito interessante, número 13. Quanto mais o caso da Sky é analisado, mais elementos parecem se alinhar à hipótese de um desaparecimento voluntário. Ela saiu de casa sem avisar ninguém, levou pouquíssima bagagem, comprou uma passagem só de ida, tinha dinheiro contado para poucos dias e escolheu um destino incomum. Ela também deixou um e-mail não enviado com tom de despedida, não exatamente suicida, mas carregado da ideia de recomeço. Há ainda o detalhe inquietante do caderno com os caracteres em kanji, entregue pela Megan e pela Susan à polícia japonesa. Segundo a Megan, a reação dos investigadores mudou totalmente ao vê-lo. O significado daquele kanji nunca foi explicado e o caderno nunca foi devolvido. Isso alimenta a suspeita de que o símbolo pudesse estar relacionado justamente à ideia do Johatsu, né? A ideia de você desaparecer voluntariamente. Há também um elemento ligado à identidade que torna essa hipótese mais inquietante. Postagens antigas da Sky em alguns fóruns e redes sociais indicam que ela questionava o próprio gênero e demonstrava desconforto com a identidade que lhe era atribuída. Ao longo dos anos, a família foi se lembrando de nomes de usuário que a Sky usou, ou de, o nome de usuário do e-mail, entendeu? E foram pesquisando em vários fóruns e redes sociais. O pessoal do Reddit até ajudou bastante a tentar encontrar usuários antigos da Sky e conversas que ela possa ter tido em fóruns e tal, entendeu? E nesses fóruns é que essas informações foram encontradas. Ela nunca falou sobre isso abertamente, no Facebook, por exemplo. Não. São esses fóruns específicos que ela usava até o nome de Sephiroth de vez em quando, sabe? Isso não nos permite afirmar que a Sky fosse trans ou que ela pretendesse fazer uma transição. Nada disso. Mas revelou conflitos internos profundos e a possibilidade de que o desejo de ser outra pessoa fosse algo real. Nesse contexto, cortar contato com a família poderia ter feito parte de um recomeço, não por falta de amor, mas por medo dela não ser aceita ou de perder novamente o controle sobre a própria vida.
Ainda assim, mesmo essa teoria carrega um lado profundamente sombrio, porque o novo começo do Johatsu nem sempre significa liberdade ou felicidade. Muitas vezes significa apenas sobrevivência e, em alguns casos, é quase uma forma de autopunição. É viver à margem, em silêncio, com o mínimo necessário, abrindo mão de vínculos, conforto e identidade. Não é uma vida ideal, é só uma vida possível. Eu lembro até de quando eu estava fazendo aquele episódio 13, de um caso sobre o qual eu li, de um senhor que ele só existia. Ele abandonou a família por causa da vergonha que ele sentia de vários vícios que ele possuía. Ele também estava endividado e tal, e aí para acabar não prejudicando mais a família, coisa que até se você cometer suicídio acontece, a família ainda precisa pagar até a indenização e taxa de limpeza do local onde a pessoa cometeu o suicídio e tal, é uma coisa muito assustadora no Japão. Esse senhor passou a viver em Sanya, né, o bairro japonês Dos esquecidos. dos esquecidos. Desaparecidos. Ele conseguiu uns trabalhos assim irregulares, até com a máfia, e ele passava os dias dele trancado num cubículo, num espaço de, 3 metros quadrados, alimentando os próprios vícios com o dinheiro que ele conseguia do trabalho. Se tornou tipo um círculo vicioso. Ele nunca voltaria para a família porque ele tinha vergonha de quem ele era, vergonha de quem ele tinha se tornado. E ele vivia ali, naquele local, daquele jeito, como uma forma de punição auto-infligida, sabe? Então é uma ideia... Sim, é muito triste essa história do Johatsu. Talvez seja isso que mais assusta. A ideia de que para Sky desaparecer, apagar quem ela era e tudo que ela conhecia, pudesse parecer uma alternativa melhor do que ficar. No fim, a possibilidade da Sky ainda estar viva permanece como um fio de esperança, frágil, improvável, mas impossível de romper por completo. E é por isso que a Megan diz que se ela pudesse falar com a irmã, ela diria apenas uma coisa, que tá tudo bem, ela não precisa ter medo e a família só quer saber se ela tá viva. Conforme semanas, meses e anos se passaram, a esperança começou a diminuir. Como em muitos casos semelhantes, os rastros foram esfriando, as buscas perderam força e as pontas soltas se multiplicaram. Nos anos seguintes, quase não houve novidades. Nenhuma evidência nova, nenhum avistamento confirmado, nenhum objeto encontrado. Restou apenas o silêncio. Em 2022, a família descobriu algo chocante. Uma amostra de DNA enviada por eles em 2009, que deveria ter sido processada pelas autoridades japonesas e registrada nos sistemas da Interpol, nunca chegou ao destino. Com isso, durante mais de uma década, a família acreditou contar com um recurso importante, quando na verdade ele permanecia parado devido a falhas graves no processamento e na inclusão do DNA no banco de dados da Interpol. Em 2022, o detetive responsável pelo caso em Southington conseguiu recuperar o material genético no laboratório forense do estado de Connecticut e finalmente o enviou para a Interpol. Mas ainda havia um grande obstáculo. Em 2023, a família descobriu que, para que o Japão aceitasse novas amostras de DNA, elas precisariam ser entregues pessoalmente. Não havia outra opção. Para viabilizar a viagem, a Megan criou uma campanha no GoFundMe que mobilizou mais de 650 pessoas e arrecadou mais de $16 mil. Na primavera de 2024, a Megan e a mãe Susan retornaram ao Japão. Em 17 de junho, elas entregaram novas amostras de DNA aos investigadores em Hokkaido, com o objetivo de comparar o material com restos mortais não identificados, usando as tecnologias mais avançadas. Em setembro de 2024, a Megan anunciou que nenhuma correspondência havia sido encontrada. Ainda assim, o DNA permanece no banco de dados japonês para futuras comparações. Pode não ser a resposta que a família esperava, mas finalmente a informação está onde ela sempre deveria ter estado.
O que torna tudo ainda mais doloroso é que, durante anos, o caso pareceu preso em falhas e buracos burocráticos. A família não teve acesso aos arquivos da investigação japonesa e desconhece o que foi reunido, descartado, seguido ou ignorado. Há relatos de que até detalhes básicos, como informações sobre o carro encontrado, a viagem da família ao Japão e os procedimentos de DNA, não estavam claros nos registros da Interpol. Enquanto isso, a Meghan decidiu que a história da irmã não seria esquecida. A Sky ganhou um perfil no Dole Network e a Meghan participou de podcasts, entrevistas e usou as redes sociais como ferramenta de busca e pressão pública. No TikTok, os seus vídeos alcançam milhões de visualizações e ela criou o podcast Surviving Sky. Quase 18 anos após o desaparecimento, a Susan, a mãe da Sky e da Meghan, encontrou na jardinagem um modo silencioso de lidar com o luto, mantendo a esperança de que a filha ainda esteja viva. A Meghan contou que até hoje o pai delas, o Robert, não consegue falar sobre o caso, e a Meghan foi a única pessoa da família a buscar terapia. Mesmo sem respostas, a família Budnick tomou uma decisão. Enquanto não houver prova definitiva, a Sky não será declarada morta. Por isso, eles tiveram até que pagar todo o empréstimo, o financiamento estudantil da Sky ao longo dos anos. Caraca. Porque eles podiam parar de pagar se declarasse ela morta. Uhum. Mas não quiseram declarar ela morta, até porque isso prejudicaria a investigação, né? A investigação toda ia parar. Uhum. Você não continua procurando uma pessoa desaparecida, principalmente no Japão, se a pessoa já foi declarada morta. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Mariana Menezes. Obrigada pelo seu apoio, Mariana. Graças a pessoas maravilhosas como você que eu posso continuar fazendo o que eu gosto e encontrando casos diferentes para trazer para esse podcast. Se você também quiser se tornar um apoiador, é só acessar o Apoia-se ou o Orelo e faça igual a Mariana. Venha me ajudar a fazer esse podcast continuar crescendo. Exatamente. Será que a Sky tirou a própria vida? Será que ela conheceu alguém e essa pessoa a matou? Será que ela está escondida? E ela virou mais uma dessas pessoas que simplesmente evaporam no Japão? São muitas as possibilidades. Eu achei interessante a ideia do culto. Sim, Porque ela ter sido atraída para um culto, né? esse tipo de coisa, você mesma falou, que parece que existe no Japão. Principalmente nos anos 2000. Exatamente. E pareceu bastante interessante. Até já salvei um vídeo aqui pra ver depois sobre cultos no Japão. E o que eu lembro de ter jogado no Yakuza... Chorei pipi. Chorei pipi, o videogame. É essa história padrão da pessoa ser afastada da família. Coisa de culto normal. A pessoa ser afastada da família e tal. Mas geralmente costuma ser também sobre drenar os recursos financeiros da pessoa. Sim. E a Sky já não tinha tantos recursos financeiros. Não acho que isso cabe nela. Mas era um jeito dela talvez estar viva ainda, sim, né? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, onde você vai poder ver as fotos do caso e também discutir sobre esse episódio, sobre as suas teorias. Então, deixa lá o seu comentáriozinho no Instagram ou no Spotify, certo? Também pode deixar comentário no YouTube pra quem Isso aí, pra quem assiste no YouTube. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.